Que a paz de Deus caia sobre ti e transborde em todo o teu ser. Guarde tua mente e coração. Olá, graça e paz, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para refletir e aprender com as Sagradas Escrituras acerca de uma orientação da parte de Deus sobre questões tão importantes para a nossa vida como um todo. Nesses dias eu fiquei pensando, talvez você também já pensou sobre isso, né? De que todos os dias que nós vivemos são únicos, são singulares, são distintos uns dos outros. Talvez nos dias de isolamento social, você pode estar caindo em uma rotina, talvez dentro de casa, com poucos afazeres, ou não, né? Mas enfim, talvez você já pensou que, nossa, os dias são iguais, e não é bem assim. Talvez você esteja pensando, por que eu estou falando isso? Porque hoje, domingo de Páscoa 2020, o mundo inteiro está vivendo um dia diferente dos demais. Talvez ao longo de toda a nossa vida e todas as nossas Páscoas, nós tivemos dias com preocupações, como talvez a do ano anterior, de quantos ovos de chocolate eu vou comer. A minha preocupação na Páscoa, talvez a sua na Páscoa do ano passado, ou de outros anos, ou de muitas pessoas, foi de quão saboroso foi o ovo de chocolate que eu comi, isso ou aquilo. Mas eu acredito que a preocupação de muitas casas, de muitas famílias este ano não seja essa. É bem verdade que esta pandemia tem despertado nas pessoas a preocupação com coisas importantes. Tem mostrado de que nós perdemos tempo com tantas coisas. Possivelmente neste dia onde muitas pessoas tinham esta ênfase de uma Páscoa tão bem definida, de acordo com o meu poder econômico em comprar ovos e mais ovos de chocolate. E aqui eu não estou criticando aqueles que comem, graças a Deus que enviou uma mensageira dele aqui em casa e nos presenteou com um ovo de chocolate, e isso é tão gostoso, né? Mas nós sabemos que a Páscoa não é isso. E na verdade hoje o que nós celebramos neste domingo é a ressurreição de Cristo Jesus, algo tão maravilhoso para nós. Ressurreição essa que se deu por causa de sua morte. Morte essa que se deu por causa do meu e do seu pecado. Morte essa que levou o justo a sofrer pelos injustos. Hoje nós celebramos isso. Hoje nós nos alegramos com isso. Com o fato de que Cristo Jesus vive e reina. E todos aqueles que vislumbram o paraíso de Deus, este paraíso onde não haverá nem pandemia, nem recessão econômica, todos esses que vislumbram com este momento tão maravilhoso, precisam sim depositar sua fé, sua confiança na cruz e na sepultura que está vazia, de Cristo Jesus, a cruz vazia de Cristo e a sepultura vazia. Todos aqueles que querem desfrutar deste paraíso com Deus eternamente precisam depositar sua fé e sua confiança. Nesta noite eu queria refletir e pensar com os irmãos e irmãs que nos assistem, todos os que estão vendo este vídeo, um texto muito lindo das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14, e eu vou expor verso a verso deste texto. Então peço que você pegue a sua Bíblia, você
encontre aí a sua Bíblia, se possível uma caneta, um papel para você fazer algumas anotações aqui. Eu vou dar um tempo, vou fazer algumas considerações introdutórias aqui, mas é importante que todos acompanhem este texto e você aprenda e consiga fixar ainda mais a mensagem das Sagradas Escrituras, tá certo? Intitulei esta mensagem de hoje como Roupa Certa na Festa Certa. Talvez você está pensando, bom, agora danou-se tudo, né? Já não basta a pandemia, quarentena. Talvez o seu vizinho é como o meu, que coloca algumas playlists aqui de funk, ostentação, que, Senhor, não acabam, e toca, ou talvez o seu vizinho coloca na live do Jorge Mateus e ouve até, já se não bastasse isso tudo, agora vem o Cadu para querer falar de moda e dar dicas de moda. Mas não é isso, não tem nada disso. E por outro lado, mesmo que eu não queira e não é minha área de atuação, até porque não me visto na moda, né? É bem verdade de que em determinadas ocasiões, em determinados lugares, o modo como nós nos vestimos é importantíssimo. O texto que nós vamos ler e estudar vai lançar luz a questões como essa. E o texto em si, no qual nós vamos ler, é uma parábola. Talvez faz tempo que você não lê uma parábola. Eu convido a você a ler os capítulos nesse sentido que nós estamos falando, capítulo 21, capítulo 22 de Mateus, onde vai contar sobre diversas parábolas, ensinamentos tão profundos, mas talvez você que não lembra o que é uma parábola, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Existem algumas divisões do que vem a ser parábola. Por exemplo, uma delas é um conto autêntico, algo do dia a dia, algo que é contado usando elementos do dia a dia, fáceis de ser compreendido. Em outras parábolas nós encontramos algumas características de ilustração, histórias contadas a fim de mostrar exemplos a serem seguidos ou exemplos a serem rejeitados. Assim também como uma história, uma parábola, um conto, uma narrativa em forma de parábola. Assim nós encontramos diversas parábolas nas Sagradas Escrituras. Uma coisa interessante que nem sempre está destacado como neste subtítulo em negrito nas nossas Bíblias, parábola. Existem algumas outras parábolas que não estão tão claras assim, destacado, mas eu não vou aprofundar aqui, não é só para lançar luz o que vem a ser uma parábola, algo que Jesus utilizou muito em seu ministério a fim de ensinar aqueles que o seguiam. E assim nós lemos e encontramos parábolas nas nossas Bíblias, né? Outro aspecto interessante, importante de falar aqui, é de que esta parábola do capítulo 22, na qual nós vamos ler, da festa de casamento, ela é um conjunto de mais duas parábolas que tratam e falam do mesmo assunto. No capítulo anterior, capítulo 21, vai falar da parábola dos dois filhos e também da parábola dos lavradores maus, que juntamente com essa que nós vamos ler da festa de casamento, ou a parábola das bodas, tratam dos mesmos assuntos. Elas falam acerca do reino dos céus, do reino de Deus. Então são três parábolas que buscam trazer a narrativa de como será o reino dos céus por meio destes contos, destas histórias, né? É importante também lembrar que Jesus aqui está contando essas parábolas na sua última semana, na última semana do seu ministério terreno. E este conjunto de parábolas muito profundas, eu particularmente gosto muito delas, nos ensinam acerca do reino dos céus, do reino de Deus. A parábola da festa de casamento ou das bodas, ela geralmente é dividida em três divisões maiores, mas eu gostaria de fatiá-las, assim, dividi-las em 6 cenas. Eu vou chamar aqui de 6 cenas
para ficar mais fácil da nossa compreensão. Por isso eu peço que você acompanhe na sua Bíblia e eu vou falar cena por cena, verso por verso e vou explicar verso por verso até o final e cena por cena, tá certo? A primeira dessa cena é a festa de casamento, o verso de número 1 e 2. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Diz assim: de novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Olha que coisa tremenda aqui, né? É uma festa de casamento. E alguns aspectos aqui interessantíssimos no verso de número 2. Quem preparou esta festa? Esta festa foi preparada pelo rei. O rei se prontificou em preparar, em arrumar, em pensar nos detalhes desta festa de casamento. Não era de se esperar algo diferente. Estava aqui sendo celebrado o casamento do seu filho amado com a noiva escolhida de seu filho. O rei é aquele quem prepara esta festa, este grande momento na celebração deste casamento. A segunda cena, e assim eu chamei ela, do envio dos servos. Isso se encontra nos versos de número 3 e 4. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Diz assim: enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Interessante nós observarmos aqui a longanimidade, a paciência com que o rei tem a demandar os convites para esta festa tão maravilhosa. Nós observamos no verso de número 3 como que se o rei enviasse um convite de modo geral, amplo, e depois no verso número 4 enfatizasse o convite, reenviasse o convite para a festa de casamento. Talvez aqueles convidados ficaram meio assim, talvez uma preocupação deles, assim como nós, quando recebemos um convite para uma festa. Será que vai ter fartura? Será que vai ter bastante comida para essa festa? Mas esse não era o problema. Fartura existia ali. Nada faltava ali. A gente está falando de uma festa de casamento do filho do rei. O banquete. O problema não era comida, era uma festa real. Tudo já estava preparado. Mas surge um problema nesta terceira cena. O descaso dos convidados. Verso de número 5 diz assim, acompanhe por favor. Mas os convidados não se importaram e foram, um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Verso 6, outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. Que coisa terrível que nós vemos aqui. Não... Bem verdade que não era incomum um judeu se recusar de dar o ar da graça, de participar quando era convidado para algo. Alguns se achavam tão importantes que se não recebessem pelo menos 2 convites, não participavam. E o texto nos aponta que o rei convida, o rei se esforça aqui para enviar convites a estes convidados, mas alguns agem e demonstram indiferença. Você conhece alguém assim? Alguém que, diante de coisas importantes, de assuntos importantíssimos, se fazem de bobo, não se preocupam, fazem pouco caso. Talvez você conhece pessoas assim.
Talvez você, às vezes, age dessa maneira, dando pouca importância àquilo que de fato é importantíssimo. Mas alguns outros convidados também demonstram uma atitude muito ruim, preocupação com coisas terrenas. Alguns aqui demonstram isso, preocupação com negócios terrenos, coisas passageiras. E eu pergunto novamente, você conhece alguém assim? Alguém que é mais preocupado com as questões terrenas do que com aquilo que é eterno. Talvez alguém que é preocupado com roupa. Vamos dar um exemplo aqui, roupa. E aí eu quero estar com a roupa da moda. Não no aspecto de estar com a roupa correta, mas a roupa da moda. A moda que vem hoje e amanhã passa. Muitas pessoas são assim, né? Que nós não venhamos ser assim. Mas esta atitude ou estas atitudes dos convidados do rei o deixam muito furioso. No verso 7 nós lemos: o rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos que mataram os seus servos e incendiou as cidades deles. Nós percebemos aqui a consequência da atitude daqueles que assim fizeram. Imagine a ação e o fim daqueles que maltratam e matam os servos e servas enviados do rei. Aqueles que fazem mal às pessoas que fielmente têm levado o convite para a festa do casamento do filho do rei. Imaginem o fim desses. Que coisa terrível. O texto nos aponta para essa consequência da atitude daqueles que foram convidados. Mas o texto prossegue e a quarta cena é do novo convite, os novos convidados. Verso 9 e 10 diz assim as Sagradas Escrituras. Verso 9: vão, pois, para... o verso 8, né, termina: então disseram aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Verso 9: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Verso 10: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Aqui, outros servos são enviados, convite é feito novamente e ele busca chamar a todos que encontrarem, busca ainda mais expandir e abrir o leque deste convite para a festa de casamento de seu filho. São chamados aqueles que parecem indignos e merecedores. O rei chama pecadores, chama miseráveis para participar de tamanha honra. Chama aqueles que não são e se ira com aqueles que acham ser algo. Tem algo familiar nisso? Você se lembra de algo familiar com relação a isso? Chama pecadores, miseráveis. Escolhe os que não são, enquanto rejeita e se ira com aqueles que acham que são. O verso 10 nos chama a atenção para uma expressão aqui, é importante explicar isso quando o texto usa a expressão aqui de que se encontravam na mesma sala maus e bons. Ou seja, a ideia aqui é a expressão de algo como se gente de todo tipo, independente da condição social, de raça, sexo, enfim, gente de todo tipo se encontrava ali na sala do banquete, neste momento da festa, de celebração. E aí nós partimos para a penúltima cena desta nossa narrativa tão profunda e tão maravilhosa, que é a sala do banquete. O verso de número 11 e o verso de número 12 dizem assim: mas quando o rei entrou na sala, entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe
amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E a resposta dele, e ele respondeu, e ele emudeceu diante da pergunta do rei. Que coisa! Ao entrar ali, o rei todo-poderoso na sala do banquete para ver a festa e ver os convidados, ele se depara com alguém que estava vestido de modo inadequado, alguém que não estava com a roupa certa. Ele fica chocado com aquela cena, com aquilo que vê. E ele pergunta, ele entra em contato e diante desse espanto ele pergunta para o rapaz, mas talvez você esteja pensando, peraí, com a pressa que o convite foi feito, lá no verso 9, verso 10, é razoável entender de que os convidados, essa segunda leva de convidados da festa, não tiveram tempo de passar em casa, escolher, pegar a melhor roupa e falar, opa, agora vamos para a festa. Talvez nem tenha dado tempo de ir comprar algo novo, aquela roupa, aquela veste bacana. Até porque o texto nos dá a entender que eles estavam nas encruzilhadas, ou seja, eles estavam nas ruas, eram pessoas assim que possivelmente não tinham condições. Talvez eles não tinham nem aquela ideia de roupa de sair, aquela roupa bonita, aquela vestimenta que você fala, não, essa daqui é a roupa top, é a roupa de eu sair. Tem muito dessa expressão, né? No texto nós não vemos isso como se tivesse dado um tempo para que eles pudessem ir comprar. Mas o rei vai lá e pergunta, ele fica tão impressionado de ver alguém vestido tão mal, de modo inadequado, não estava com a roupa certa para aquela festa de casamento, para aquela ocasião. E ele pergunta para o moço, para esse homem do texto, por que ele estava vestido daquela maneira? E sabe qual foi a resposta dele? Cri-cri, cri-cri. Um silêncio. Não respondeu nada. Diante daquela pergunta tão simples, ele não responde nada, nada e nada. E aí nós vemos e partimos aqui para a última cena desta nossa parábola. Da parábola que Jesus aqui está contando no capítulo 22 de Mateus. E a última cena é essa daqui. Verso de número 13. Jesus vai narrar o fim daquele homem. Diz assim as Sagradas Escrituras. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Mas afinal, talvez até aqui você estava até entendendo e chegou nesse momento que você ficou confuso. Mas peraí, o rei convida para a festa, a pessoa vai lá e não está bem vestido e o rei manda fazer isso. Por quê? Afinal de contas, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? E você que está me assistindo, ao longo do tempo, esta parábola e esta resposta, a resposta para este acontecimento tem sido dada na seguinte direção, a direção mais coerente no decorrer dos tempos. É de que quando o rei chama os seus convidados, quando o rei diz, está tudo preparado, venham para as bodas do meu filho, venham participar e se alegrar comigo. O rei preparou tudo. Tudo estava, tudo que os convidados precisavam, o rei iria fornecer, ele estava preparado. É possível que na entrada desta festa, os trajes nupciais já estivessem ali. E cada um dos que entravam recebiam uma vestimenta adequada, a roupa certa para participar da festa certa, para participar dessa celebração. Um por um, entrava e recebia a veste para participar. E é provável, porque o rei olha, e o texto é enfático ao dizer que ele se depara com um indivíduo que está vestido de modo inadequado. Não são muitos, mas alguém ali está tentando participar daquela festa de modo
inapropriado, inadequado. E isso nos leva a entender de que ele foi o único a recusar-se vestir as roupas fornecidas pelo soberano, pelo rei. Sabe por quê? Talvez porque ele olhou aquela roupa e falou, não, a minha é melhor, vou ficar com a minha. Vou entrar na festa com a minha roupa. Ninguém vai me barrar. Talvez aquela vestimenta dele, ele mesmo tenha feito, confeccionado, comprado o melhor tecido, as melhores meios, as melhores ferramentas, os meios de confeccionar aquela vestimenta. E falou, não, opa, essa roupa, esta veste aqui, fui eu que fiz. É obra das minhas mãos. Eu que a fiz. E ele deve ter chegado à conclusão e achado que as suas vestes, ou seja, a obra de suas mãos, era melhor do que a do rei. Tolo. Diante do questionamento do rei, o silêncio nos mostra algumas coisas interessantes. De que apontam de que o silêncio desse indivíduo demonstra que diante do justo, santo e reto julgamento do rei, não há argumento, não há jeitinho. O silêncio o tomou como um todo, sabendo da responsabilidade que possuía de estar diante do soberano de modo inapropriado. Caminhando para a conclusão, você que está perseverando em ouvir e assistir até aqui, nós não podemos perder de vista, é claro, o aspecto histórico, temporal desta passagem, deste texto. De que é evidente, o contexto aqui nos vai mostrar isso. Jesus, na sua última semana de ministério, e a pressão com que Jesus sofria ali, por parte dos fariseus, saduceus e tantos outros que queriam apertar, prender, matar Jesus, queriam colocar Jesus à prova, só aumentava, a pressão aqui só aumentava. Mas Jesus não recuava, Jesus sabia porque veio da sua obra. E ele prosseguia firme aqui, ensinando, e essa parábola é contada a esses, seus opositores. Todos os demais que estavam próximos aprendiam também sobre isso, sobre as questões fundamentais dessa grande história da redenção, da salvação. Essa história que é contada na Bíblia. Mas também nós podemos notar algumas coisas aqui interessantíssimas. Essa mesma história narrada pelas Sagradas Escrituras de capa a capa, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, não como besteiras, como alguns hereges falam aí, que não sabem nem o que estão dizendo. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus, onde nós aprendemos de Cristo, o que o Mestre fez, o que o Mestre nos ensinou a fazer, e que ao longo da história da igreja cristã tem sustentado, tem transformado vidas. Nós aprendemos que há um aspecto do passado, do presente e do futuro, bem evidente aqui, bem familiar. No aspecto passado, este ensinamento nos mostra de que o banquete já está preparado pelo Pai. Nós descansamos, nós deleitamos nisso, nós nos maravilhamos em saber que é uma festa tão tremenda, aguardada, mas uma festa que nós temos certeza dela, porque é o Pai quem está preparando e já preparou essa festa. Uma festa tão maravilhosa, grandiosa, onde reunirá os seus convidados, o seu povo, a participar e celebrar, mas a festa já está preparada pelo Pai. Isso é maravilhoso. No aspecto presente, nós aprendemos também de que o Espírito Santo está capacitando e enviando os servos e as servas, a fim de que eles possam ir adiante, levando e levando cada vez mais, convidando e convidando cada vez mais as pessoas a participarem desta festa tão maravilhosa. Ao longo do tempo, Jesus aqui está tratando de características desta, ensinando esta parábola, mostrando de que um plano tão perfeito, tão maravilhoso, já está sendo traçado, está ali. Nós estamos vivendo este plano, este momento tão tremendo, de que ao longo do tempo Deus sempre tem enviado seus
servos e servas, a fim de pregar a mensagem da salvação ao longo do tempo. Os que têm pregado, perseverado, e estes convidados só aumentam ao caminhar do tempo. Mas tem um aspecto futuro aqui tão tremendo, tão maravilhoso, você que nos assiste, de que aqueles que querem participar, os que participarão destas bodas, desta celebração, eles precisam deixar de lado as suas vestes. Eles precisam deixar de lado as suas obras, os seus achismos, o seu orgulho de lado. Aqueles que querem participar desta festa, aqueles que sonham, vislumbram com isso, precisam deixar de lado isso. E precisam se apresentar, revestir de Cristo, das vestes de Jesus, o Cristo de Deus, das suas obras, dos seus méritos, que foram expressas na cruz do Calvário em uma sexta-feira, há muito tempo atrás, que foram confirmadas por meio da sua ressurreição no poder do Espírito Santo em um domingo como este há muitos anos atrás. Os que querem participar deste banquete tão maravilhoso, tão esperado, precisam rever as suas vestes em detrimento das vestes de Cristo. E finalmente, se o meu, o seu, se o nosso medo, maior medo, é com relação ao coronavírus, ou alguma outra doença, ou até com relação às dificuldades econômicas, nós precisamos ter em mente de que isso são contratempos momentâneos. Não podemos descartar, precisamos estar alertas, mas são contratempos momentâneos. Nós precisamos, de fato, todos nós, todos, nos preocupar em não chegarmos diante do Rei confiando nas nossas obras. Chegar diante e nos apresentar diante do Rei confiando nas nossas obras. E eu digo, hoje, não ontem, já passou, nem amanhã, que nem existe. Hoje, creia que só a fé e a confiança nos méritos de Jesus podem te ajudar diante do justo, santo e reto julgamento do Rei. Hoje, creia e receba a salvação eterna e participe da maior de todas as festas, do maior de todos os banquetes, com a roupa certa, diante desta festa tão certa, tão evidente, na qual nós só aguardamos para participar. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, verso 14, Jesus termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, o convite está aí para muitos, mas são poucos os que se arrependem e creem. Compete a nós analisarmos de que lado estamos diante de tudo isso. Dos que são muitos chamados ou dos que creem, se arrependem, escolhidos de Deus, que estão com a veste certa para a festa certa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Feche seus olhos, vamos orar. Bom Deus, obrigado pelo teu cuidado e pelo teu imenso amor, Deus. Continue nos fortalecendo, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.